Sejam bem-vindos ao canal. Se você é novo aqui, já se inscreve, para não perder as ministrações que vai edificar e transformar sua vida. Deus lhe abençoe. Fique agora com a ministração do pastor Washington. Com o tema, não prossiga para a cidade, se Deus te chamar para o deserto. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Vamos ler o versículo 3. E eu queria que os irmãos deixassem aberto Mateus 11. Isaías 40, verso 3. Isaías 40, verso 3. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que os irmãos deixassem abertos em Mateus, capítulo 11. Todos acharam? Amém. Só está aqui, ó. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te dou, porque carinhosamente Tu nos trouxeste até aqui. Sabemos, Senhor, que Tu marcaste um encontro conosco. E o Senhor tem uma porção, uma palavra reservada para as nossas vidas desde a eternidade. E eu te peço, Senhor, que Tu venhas a falar aos nossos corações nessa noite. E é por isso que eu me humilho diante de Ti, diante da Tua presença. Eu preciso, Senhor, da graça, da unção do Teu Espírito. Fala aos nossos corações. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua, e que a glória desse lugar pertence somente a Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Irmãos, domingo terminou o culto e eu saí com o pastor Alain. E aí eu vivi uma experiência muito interessante. Aquela mesma experiência dos dois discípulos no caminho de Emaús. Quando ele falava aos nossos corações, o nosso coração ardia. E aí eu comentei com Alain, Deus está ardendo no meu coração um texto aqui de João Batista. E aí comecei a partilhar as primeiras revelações e a primeira graça que o Senhor concedeu nesse texto. E eu disse assim, olha, isso está nascendo a mensagem. E nem estava programado, irmãos, poder ministrar aqui essa noite. Eu quero pregar sobre um tema: quando Deus te chama no deserto, não vá para a cidade. Você pode repetir comigo? Quando Deus te chama no deserto, não vá para a cidade. Amados, o texto que nós lemos é uma profecia. E olha, que fala de João Batista. E João Batista é aquele ministério, aquele profeta muito especial nas Escrituras. Jesus diz assim, ó, a lei e os profetas perduraram até João, vindo depois disso a graça. E imagine o privilégio, querido, de nós termos o nosso ministério profetizado pelo Senhor. E Deus disse não somente que o Messias iria vir, mas que esse profeta se levantaria. E olha o texto de Isaías. O Senhor fala assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Irmãos, Deus deu a João Batista clareza do seu ministério. Olha que Deus fala: você é a voz. Qual o chamado de João?
ser a voz de Deus para um povo e para uma geração. Deus disse o que ele deveria fazer: clamar. Deus disse o lugar no deserto, e Deus entregou a missão: preparai o caminho do Senhor. Irmãos, quando eu vejo pessoas que não sabem qual é o seu ministério, qual é o seu chamado, é porque ainda não receberam uma clareza de Deus. Olha como Deus é, Ele mostra tudo para João. E quando Deus nos entrega o ministério, o que Deus faz? Nos dá voz. Voz para ser levita, voz para pregar o evangelho, voz para evangelizar, voz para testemunhar, voz para anunciar a salvação, voz para falar de Jesus. Nós somos a voz para essa geração. E muita gente quer ser a voz. Muita gente tem um desejo num coração ardente de servir a Deus, mas só esquece de um detalhe: orar. Detalhe simples: clamar, interceder, buscar o Senhor. Querem ser a voz, querem ser instrumentos nas mãos de Deus, mas só esquecem de orar. Irmão, todas as pessoas que foram usados por Deus como uma voz nessa terra tiveram uma experiência de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, e quando não tiveram o que acusar, acusaram que ele não se encurvaria a outro Deus e ele não deixaria de orar ao seu Deus. Davi, a gente perde quantas orações, quantos salmos, quantos cânticos, quantas inspirações. Davi foi a voz que marcou a sua geração, mas ele tinha uma experiência de oração. A Bíblia nos fala dos grandes reformadores e avivalistas dessa terra. John Knox. John Knox tem uma frase célebre que diz assim: ó Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. A experiência de oração, de clamar por uma nação, de clamar pelo seu país, de clamar por um avivamento. Calvino diz assim: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Irmãos, só fala coisas assim aqueles que têm uma experiência com Deus, aqueles que um dia se encontraram aflitos e souberam que Deus é a resposta. De Lightfoot Moody, o homem que ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo, ele fala assim: quando o homem não tem nenhuma força e ele se inclinar diante de Deus, ele ficará poderoso. E muitas vezes nós nos sentimos fracos diante das lutas, diante do problema. Mas Paulo fala assim: olha, quando eu me sinto fraco, aí eu sou forte. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, abatidos, mas eu quero lhe dizer algo da parte do Senhor. O Senhor é a tua força, o Senhor é o teu refrigério, o Senhor é a tua segurança. Você precisa ter uma experiência de oração. Lutero diz assim: ser cristão sem oração é tão impossível como estar vivo sem respirar. Olha o que esses homens alcançaram acerca da oração, queridos, que faz parte do ser cristão. E hoje, qual é o nosso grande erro? É não clamar ao Senhor, é não apresentar a Deus as nossas fraquezas, é não apresentar a Deus as nossas orações, é deixar, sabe, aquele último tempo
para Deus, em vez de inclinar com Ele em oração. E como é que Deus pode revelar o mistério? Como é que você pode ser a voz de Deus para a sua família? Como é que você pode ser a voz de Deus para esse bairro? Como é que você pode ser a voz de Deus para a tua universidade, no teu trabalho, se você não clamar? Se você não clamar ao Deus dos céus, se você não manifestar a presença de Deus pela busca incessante diante do altar. Aleluia. Jesus é tão claro, querido, que diz assim: olha, esse demônio vocês não podem expulsar. Por quê? Porque ele só sai com jejum e oração. Tem coisas, queridos, que não resolve pela razão. Tem coisas que não se resolve pela inteligência humana, pela força humana. É na oração e no jejum. É na busca incessante diante do Senhor. Paulo fala assim: meus filhos amados, no qual eu tenho gerado com as dores de parto, até Cristo seja formado em vós. Você sabe que a dor de parto que Paulo falava é uma contração semelhante de uma mulher no espírito, gerando, clamando pelos discípulos, clamando pela igreja, clamando pela salvação. Porque nós não temos visto conversões genuínas nos nossos dias, porque não tem sido gerado pelas dores de parto. Tem sido gerados pelo entretenimento gospel, tem sendo gerado pelas baladas gospel, não tem sido gerados através da oração, através do clamor ao Senhor. Por isso que precisamos orar. O irmão falou assim: você está nadando na graça esses dias. Qual é o segredo? Tem uma igreja que está orando por mim. Tem uma igreja que está orando por essa juventude. Tem uma igreja que está orando pelas nossas famílias. Tem uma igreja que está orando pelos nossos pastores. Esse é o segredo, querido: oração. E se a Bíblia diz que uma oração de justo pode muito em seus efeitos, imagine quando o povo se clama. Imagine quando o povo resolve buscar. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus o seu clamor e sararei a tua terra. Clama ao Senhor, e Deus quer sarar a tua família, a tua casa, os teus negócios, a tua carreira, os teus empreendimentos. Deus quer sarar as tuas feridas. É bom querer ser a voz de Deus, mas não podemos esquecer oração. Voz que clama. Deus esperava do profeta uma experiência de oração. Em que lugar? No deserto. Aí está o segredo de Deus. No deserto. Deus chamou aonde? No deserto. Em Mateus 11, Jesus faz uma indagação. Olha só. Verso 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, foste ver o quê? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios. Olha, irmãos, as pessoas iam até o deserto ouvir João. As pessoas iam até o deserto ouvir a mensagem de Deus e por eles eram batizados. Por isso que Deus deu o deserto e disse: João, é para ficar aqui. É para ficar aqui. Marcos 1. Ó, irmãos, pregador limitado é isso, ó. Sabe fugir do texto.
Marcos 1. Olha só. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província de Judeia e de Jerusalém iam ter com ele. Aonde? No deserto. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Como eram aquelas vestes de João? Verso 6. E ele andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. No mínimo, o profeta era exótico, né? Se a gente pode dizer assim. Imagine, queridos, geralmente a gente quer seguir quem? Um homem bem vestido, um bom terno, né? Um sapato de cromo alemão, um terno Brooksfield, um cara vestido de pele de camelo. Geralmente a gente quer o quê? Manjar as carnes lá, né? Sol e brasa, né? As carnes das grandes churrascarias. O alimento dele, gafanhoto e mel. Meu irmão, esse não é um homem que atrai multidões. Esse não é um homem que atrai pessoas. Porque o que atrai pessoas é palavra bonita. E as palavras do profeta é: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação futura? As palavras de João, o Batista, não era o João apóstolo e discípulo do Senhor, porque o João apóstolo era filhinhos, amados, né? Era outro nível, era um gentleman. João não, mensagem dura, pregação dura, no deserto, comendo gafanhoto, comendo mel, mas batizando, fazendo mais discípulos que Jesus no início. No deserto, Deus ordenou a graça na vida dele. Quando o Senhor está conosco, nós não precisamos de coach, nós não precisamos de artifícios humanos, nós não precisamos nos moldar ao mundo, nós não precisamos tomar forma do mundo, precisamos somente da graça do Espírito Santo dentro de nós. Pode faltar cadeira, pode faltar músico, pode faltar instrumentista, pode faltar um ar-condicionado, pode faltar conforto, mas nessa igreja só não pode faltar a presença do Senhor nas nossas vidas, é a graça, é o Espírito Santo dentro de nós, é a unção que vem do Espírito. Pode não faltar emprego, um salário maior, pode faltar oportunidade, mas não pode faltar a bênção do Senhor na tua casa, na tua família, porque a bênção do Senhor é a quem enriquece, não acrescenta dores. E quando a bênção vem através de dores, alguma coisa está errada, meus queridos. Alguma coisa está errada. E João no deserto começa a receber revelações profundas de Jesus. Olha só, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza com o Espírito Santo é o pregador avivalista? Não, é Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Jesus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e por isso o seu Espírito foi derramado sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Jesus que nos batiza. Aquele homem no deserto encontra revelações profundas de Deus. Olha só o que João Batista fala: nenhuma coisa é dada ao homem sem que do céu não lhe seja dado. Amados, isso é revelação profunda do Senhor. Ele chega em mensagens, ele consegue profetizar as 4 ações de Jesus, do ministério de Jesus. Ele fala assim: ele tem na sua mão a pá,
limpará a sua eira, recolherá para si o seu trigo e queimará a palha com fogo que não se acabará. E a gente fala que Jesus, ele tem a pá, o instrumento para limpar a sua noiva, a sua igreja, o seu sangue derramado na cruz do Calvário. O Senhor começa uma obra de santificação, ele limpa a sua eira. O Senhor irá voltar, irá buscar o seu povo, recolherá para si o seu trigo, e ele julgará todas as coisas, e queimará com fogo que jamais se apagará. Que revelação, irmãos! Que revelação de Jesus aquele homem tem. No meio do deserto, Deus fala com ele e diz assim, ó: aquele que você vê descer como uma pomba, esse é o Messias que há de vir. E João, no meio do deserto, no meio de uma multidão, consegue identificar: ele é o Cristo. E quando Deus amado derrama a pomba vindo sobre Jesus, ouve-se a voz no céu dizendo: esse é meu filho amado, em que minha alma tem nele prazer. E João alcança talvez uma das maiores revelações da sua igreja, e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que consciência! E onde ele aprendeu isso? Na faculdade? No seminário teológico? Não! No deserto. A escola do crente é o deserto, meu irmão. É quando tudo parece que está seco. É quando tudo parece que está perdido. É quando não vemos oportunidades e Deus mostra o seu poder, revelando as suas coisas, revelando os seus mistérios. Precisamos pensar, precisamos perceber a mente do nosso Deus. Deus deu a lei no deserto, quando o povo saiu do Egito, lá no Monte Horebe, a Moisés. E na lei e nos profetas teve início, teve meio e teve fim. A lei e os profetas perduram até João. João foi o fim de um ciclo. João foi o fim de uma dispensação, para que pudesse vir a graça. O período da dispensação de Deus que nós estamos vivendo. Deixa eu revelar um mistério para vocês essa noite. Sabe por que muitos não têm experimentado a graça? Porque não fecha os ciclos. Ciclo começou no deserto, termina no deserto. E muitas vezes nós vivemos experiências e não fechamos, e não colocamos o ponto final, e não colocamos um prazo de validade. Precisamos parar de viver do passado, das experiências do passado, que um dia fizeram nos sofrer, que um dia nos paralisaram, para podermos viver o novo e a graça do Senhor Jesus. Aleluia. Porque muitos relacionamentos não dão certo. Às vezes a gente vê a mulher conversando com o marido e diz assim: ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Naquele dia você fez isso, naquele dia você disse aquilo, naquele dia você provocou isso, naquele dia você fez aquilo. Meu irmão, bota um ponto final. Usa o remédio curador, que é o perdão, e vive um novo tempo, uma nova graça. Tem coisas do passado que não dá mais para voltar. Já foi, errou. Se levanta, confessa e avança. Tem coisas que não dá para parar. Tem que deixar para trás as coisas velhas, as coisas do passado, para que a gente possa viver na graça de Deus. Ou você vai viver que nem um sacerdote Josué, recebendo a acusação de Deus, do diabo: olha, você fez isso, olha, suas vestes estão sujas, olha, você não pode, olha, você não merece, olha, você não estudou, olha, não tem oportunidade, olha, você não é capaz. Para de ouvir as sugestões do diabo, ouve a voz do Senhor. Se suas vestes forem sujas, clame o sangue de Jesus e lave as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que você possa entrar na cidade pela porta. Se você tem coisas que ainda precisam ser curadas, deixa o Espírito tocar nas tuas feridas, deixa Deus sarar teu casamento, deixa Deus sarar a tua família, deixa Deus sarar a tua mente, e avança diante do Senhor para poder experimentar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Fecha os ciclos. Põe um ponto final.
Tem coisas na nossa vida que precisa de prazo de validade. Acabou. Viva o novo. Viva a graça. Você não está na lei. Você está na graça. Porque nós queremos viver o rigor da lei, se nós temos que experimentar a graça que há em Senhor Jesus Cristo? Tem que pôr o ponto final. Fecha o ciclo. Fecha o ciclo. Por fim, preparai o caminho do Senhor. Reino de Deus não é para coisas individuais. Um semeia, outro planta, outro colhe. Deus dá o crescimento. A missão de João Batista é: prepare o caminho do Senhor e saia de cena. Irmãos, prepare o caminho do Senhor e saia de cena. Quando quiserem te dar glória, aplausos, saia de cena, deixa o novo entrar. A glória é dele, tudo é para ele. A glória é do Senhor. Olha, se Deus nos prospera, é para sua glória. Se Deus nos dá sabedoria, é para sua glória. Se Deus nos dá instrumentalidade, é para sua glória. Se Deus nos dá um carro, é para sua glória. Se Deus nos dá uma família, é para sua glória. Se Deus nos dará seus filhos, é para sua glória. É para que o seu nome seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é para a glória do Senhor. Aleluias. Aleluia. Que por Ele, para Ele são todas as coisas. Era preciso fechar um ciclo. Agora, olha só o que acontece. Um homem alcança revelação de Deus, ministério semelhante ao do Elias, e aí tem as interpretações dizendo: oh, ele é a reencarnação de Elias. Mentira, porque o texto diz: você é Elias? Ele disse não. Cuidado com as interpretações. O que é que ele resolve fazer? Sai do deserto e vai lá diante de Herodes e Herodias e fala: ó, você está deitando com a irmã, com a mulher do teu irmão, e profetiza na cidade. Deus mandou o profeta ficar onde? Deus mandou o deserto ficar aonde? Quer que o profeta vai? Para a cidade, profetizar, anunciar. Meu irmão, não existe esse termo na Bíblia não. Isso é coisa do pregador. No deserto, João tinha imunidade ministerial. No deserto ele podia falar tudo e o povo se arrependia. Na cidade ele não tinha. Sabe por quê? E é isso que eu quero trazer essa noite. Deus nos coloca limites. Limites do Espírito Santo. Você só vai até aqui. Ele avançou. Vamos trabalhar esse conceito? 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo anda ao vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo e procurando quem possa tragar. Deus é territorialista. O diabo anda ao nosso redor. E ao nosso redor, Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se aonde? Daqueles que o temem e os... Está entendendo? Ao nosso redor é o anjo do Senhor. Ao nosso derredor
é o inimigo. O inimigo não entra ao nosso redor enquanto estivermos na presença do Senhor, porque o Senhor ordena os seus anjos que nos livre e nos guarde. Qual é o segredo? Está na presença. Qual é o segredo? Está nos limites que Deus nos coloca. Aleluias. Vamos abrir Malaquias 3, 10 e 11. Tem coisas que as pessoas têm medo de pregar. Mas eu não tenho não, viu, irmão? Deus manda, Ele sabe por quê. Malaquias 3, 10 e 11. Texto conhecido. Mas nós estamos trabalhando um conceito: os limites do Espírito. A região que Deus coloca que estejamos. Vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que haja um lugar suficiente para muito recolherdes. Nas minhas versões diz assim: muita abastança. E aí o verso 11, o segredo: por causa de vós repreenderei o devorador, e não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus diz. Olha, você traz os dízimos e as ofertas na minha casa, e você vai ter suas plantações. Quando o devorador vir, eu mesmo repreenderei ele, e disse: aqui você não passa. Está entendendo? São os limites que Deus coloca e que precisamos estar nele. Quando Deus diz assim para os solteiros: não avance o sinal, porque Ele colocou o limite para os solteiros. Quando Ele diz assim: sacie-se na mulher da tua mocidade, Ele colocou os limites no nosso casamento. E aquele que criou todas as coisas, Ele sabe o que é melhor e o que não é melhor. São limites. Amém. Quando João invadiu o limite e saiu do deserto, ele perdeu a hegemonia, ele perdeu a proteção, ele perdeu a graça. E aí o inimigo pode tocar. Meus irmãos, muitas vezes Deus permite ações, contra-ataques do adversário, porque nós invadimos os limites que Ele nos colocou. E é por isso que precisamos estar na vocação que fomos chamados. E aí, meu filho, prato cheio para o inimigo. Ele profetiza, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. A mulher de Herodes diz assim: ó, eu quero a cabeça dele. Arquiteta um plano, porque Herodes tinha que João Batista era profeta, diz o texto. Ele só pegou João, prendeu e botou na prisão. Ele é homem de Deus. A mulher, em qual ela denunciou o pecado de adultério, disse: não, eu quero a cabeça dele, eu quero a cabeça do profeta. Colocou sua filha, sua sobrinha, agora já não me lembro, para dançar. Oi? A filha, para dançar para o rei. E quando o rei disse: pode pedir o que quiser, disse: eu quero a cabeça do profeta. Tchau, profeta. Mateus 11. João na prisão. Chegamos no Mateus 11, ó. Eita, meu Deus, pensei que ia ser vigília. Graças a Deus. Mateus 11. Verso 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Irmãos, o inimigo é sagaz. E sabe o que ele fez para calar a voz de João Batista? Além da presunção do orgulho de ser tremendamente usado por Deus, colocou na prisão. E na prisão
João perdeu a identidade. E na prisão, ele deixou de saber quem é Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós sabemos quem é o Senhor, nós descobrimos quem nós somos. Quando nós não sabemos quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Senhor, nós nos perdemos no meio do caminho e das prisões. E o inimigo tem colocado prisões para calar as vozes dos profetas e para calar a voz de muitos irmãos. Tem colocado prisões das dívidas, prisões das drogas, prisões da prostituição, prisão de negócios desse mundo, prisões na política. Para quê? Para que a voz se cale. É por isso, meu pastor, que Deus diz: um obreiro não pode se embaraçar com as coisas dessa vida ou desse presente século. Na prisão, já era. Ficou confuso. Agora, o cara que teve as revelações que eu contei para vocês, deixou de saber quem é Jesus. E manda os seus discípulos perguntar: é ele mesmo ou vai vir outro? Se perdeu no caminho. Por quê? Se aprisionou. Irmãos, tem muitos que quando você tira o cargo, deixa de ser crente. Quando tira a função, perdeu o chamado. Quando tira a oportunidade, desvia da igreja, porque não está firmado no Senhor. Ensina as coisas do homem. A identidade não está formada. Perdeu quem é Jesus. Quando eu entendi que Jesus me chamou para o ministério, eu fui para o seminário. No seminário, convalidei para ter o título do MEC. Depois, fiz uma pós, psicologia do aconselhamento pastoral. Foi muito engraçado a pós, que depois que eu recebi o certificado, eu cheguei para minha esposa: e aí, amor, nós que somos da área da saúde? Aí ela deu risada: você é uma graça. Não, eu só fiz a pós em psicologia, na área da saúde é ela. É porque a gente sempre vê os médicos, enfermeiros, nutricionistas, né? Psicólogo. Nós que somos da área da saúde. Aí quando eu fiz minha pós, amor, nós que somos da área da saúde. Mas ela disse: você é palhaço. Aí, o que aconteceu? Fiz essa pós. Em uma das aulas, teve uma pastora, né? E a irmã disse que é pastora, então ela é. Falou assim no meio da aula: Jesus teve um caso com Maria Madalena. Epa. Não. Isso não. A mulher me deu uma apagação na sala de aula. Você, um rapaz inteligente, botou lá em cima. Depois, pode ter mulher e Jesus não? Aí a galera toda deu risada de mim. E eu disse assim: professora, eu não vou discutir pastoreio com você, mas nós, teólogos, somos cientistas da religião. E um cientista respeita o sagrado. Um cientista não faz chacota com a fé alheia. Um cientista não dá chute em imagem. Respeita o cara do candomblé, as crenças. Somos cientistas da religião. E você desrespeitou o meu sagrado. O cordeiro é irrepreensível. O cordeiro é imaculado. O cordeiro é puro. O cordeiro é santo. Você tem que desconstruir. Eu não tenho que desconstruir nada. Eu passei a minha vida toda construindo a identidade de saber quem é Jesus. Então, se você não me respeita como pastor, como aluno na sua sala de aula, respeite meu sagrado. A mulher calou a boca e confusão na sala. Meus colegas não repreenderam, por quê? Porque queriam vaga para ensinar no seminário e na universidade.
E muitas vezes a pessoa se cala diante da sua fé para ter oportunidades. Eu quero saber oportunidade. Quem abre a porta é o Senhor. A porta que Ele abre ninguém fecha, a que Ele fecha ninguém abre. Quando eu leio lá em Provérbios, diz assim: ser sábio, filho meu, para ter alguma coisa a responder a todos aqueles que me desprezarem. Precisamos ter uma fé autêntica. Amém. E ter certeza de quem é Jesus. Contar mais uma experiência, posso? Amém. Meu chip queimou num celular, não sei como. E se tem uma coisa que a gente não consegue viver hoje, crente moderno do século 21, é celular. E aí eu saí da faculdade correndo para que no Iguatemi, que hoje é Shopping da Bahia, pudesse trocar o chip, fazer um chip novo. E tinha semana de prova. Como é que faz isso? Cheguei no finalzinho do shopping fechando. Cheguei lá para o atendente, esbaforido. Meu chip queimou, estou precisando de outro chip e tal. Ela pegou o número, viu qual era o meu plano, gerou um chip novo. Quando eu olho para o braço da mulher, eu vejo uma tatuagem. Tenho que admitir que essa foi bonita. Olha a tatuagem que estava no braço da mulher. Uma Bíblia aberta, uma chave em forma de P, um cordeiro e 2 letras gregas, alfa e ômega. Rapaz, eu peguei o braço da mulher, e quando o Theo faz algumas coisas de perguntar demais, eu sei que ele puxou o pai, não foi a mãe. Comecei a fazer a pergunta: você é crente? Ela: não. Você lê a Bíblia? Não. Aí eu perguntei: por que você fez essa tatuagem? Aí ela: eu achei bonito. E você sabe o que significa? Ela: não, mas é coisa do bem, né? Eu disse: ainda bem, eu falei com minha mãe. Eu vi que o negócio não sabia o que enfiar. Aí eu perguntei. Na 4ª pergunta, eu encontrei a graça. Você lê a Bíblia? Não. Aí não foi na 4ª, foi na 5ª. Aí eu perguntei: por que você não lê a Bíblia? Aí ela falou assim: porque eu não entendo. Aí era só isso que eu precisava ouvir. Eu disse assim: o segredo está no seu braço. Esse P, essa chave em forma de P, olha, gente, foi o discernimento mais louco que eu já tive na minha vida, velho. Mais louco, coisa louca, porque no braço a gente vê sonho, não sei o que, umas figuras, uns enigmas, mas no braço foi a primeira vez, velho. Eu falei assim: esse P significa um período da história chamado patrística. E é em formato de chave porque simboliza Jesus, que é a chave hermenêutica da interpretação bíblica das Escrituras. Esse Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e fim de todas as coisas. A chave para você entender a Bíblia é Jesus. Você tem que buscar a Ele. Quando você buscar a Ele, você vai entender que os sacrifícios apontavam para Ele, que Ele veio derramar seu sangue na cruz do Calvário e que Ele virá buscar a sua igreja. Aleluia. Jesus é a chave. Amém. Na nossa vida, e a gente não pode perder essa identidade. Desde os tempos antigos, quando o inimigo soube que o Messias nasceu, tentaram matar as crianças. E o inimigo vai tentar sempre matar Jesus nos nossos corações. Mas o Filho precisa nascer e renascer nas nossas vidas todos os dias. Não podemos esquecer quem Ele é e o que Ele fez por nós. João perdeu a identidade, não sabia quem era Jesus, porque um dia ficou preso numa prisão. Nós não podemos perder a nossa fé e saber que as aflições dessa vida não se comparam com a glória que não há de ser revelada. Nós somos a geração, igreja, mais privilegiada da Escritura,
porque nós vivemos uma profecia. Duas gerações privilegiadas. Os discípulos, no tempo de João Batista, porque viram a profecia do Messias que havia de vir. E nós, que estamos vendo o fim se cumprindo e vivemos a profecia, o nosso amado vem, Jesus voltará. Aleluias. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Você tem sido a voz de Deus? Você tem clamado ao seu Deus, pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família, por essa geração? Você tem sido a voz do Senhor? Você tem preparado o caminho para que Jesus volte? Que o número dos salvos tem que se cumprir. Igreja, se coloca de pé. Amém. Conseguiu aquele louvor? Aleluia. Vem aqui para frente. Irmão, vamos fechar nossos olhos. Eu queria que diante dessa mensagem que foi pregada, o Espírito possa ministrar no seu coração e saber: fique no deserto, não vá para a cidade. Fica na posição que Deus te colocou. E adore o Senhor nessa noite. Aleluias. Aleluias. Aleluias.